Boa noite, gente. Eu sou a Jossime e estamos aqui para apresentar o nosso tema da PI, que é o processamento de cerveja à base de trigo. Bom, está aqui também o Jonathan e a Lia, a nossa disciplina básica é Química das Soluções, e a nossa docente é a Érica. Bom, o que que é a cerveja, né, em si? Ela nada mais é do que uma bebida fermentada de grãos feitas a partir de alguns ingredientes básicos, né? Que é a água, o malte, o lúpulo e a levedura, sendo que 90% da constituição da cerveja é entre a água e o malte. As características, né, e as propriedades físico-químicas da cerveja constitui como o teor alcoólico, o sabor, a coloração e o pH, podendo variar de acordo com o processo de fabricação de cada um. De acordo, né, com a lei da pureza alemã, existem alguns tipos de variedades, né, milhares de tipos de variedades em todo o mundo, que especificamente são divididos de acordo com a receita e a criatividade de cada cervejeiro, né? Então, na tabela periódica, a gente consegue ver que é bem ampla essa variedade e, e elas subdividem, né, sobre o grau de fermentação, que é uma das características da própria cerveja, né? E como que elas se dividem? Em dois grupos grandes, que é a do tipo Ali e a do tipo Lager, e dentro desses grupos de Ali e Lager, tem os subgrupos, que aí varia de acordo com os subtipos de cada extrato primitivo e etc. Bom, falando um pouquinho sobre a do tipo Ali, né, que é a cerveja com a coloração mais escura devido a presença de maior quantidade de lúpulo o sabor também dela é mais amargo. Por quê? Por conta do tipo de fermentação. A fermentação e a maturação dela dura de em torno de 7 a 10 dias úteis, numa temperatura menor, entre 7 e 15 graus Celsius, que retém essa característica do amargor, né, e do sabor e aroma da cerveja. As do tipo Lager, elas são mais suaves, com coloração mais amarelo-dourada, mais amarelada, que é a preferida dos brasileiros. A fermentação dela varia de acordo com, com a temperatura também, é um valor maior do que a do tipo Ali, é de 18 a 22 graus Celsius, sendo que o tempo de fermentação e maturação dela é menor. Então, ela fica menos tempo fermentando, que é em torno de 3 a 5 dias. Bom, de acordo com a Ambev, dentre essas categorias, esse subtipo, temos 150 estilos diferentes de cerveja, e o Brasil ele é considerado o quarto maior consumidor e produtor de cervejas, né, do tipo Lager, e a gente utiliza, dentro dessa produção, o trigo ao invés da cevada. Por quê? Por conta do custo-benefício e do valor nutricional. O custo-benefício econômico é por conta que ela é produzida ao decorrer do ano todo, né? É mais barata a produção, ela é utilizada para fabricação de pães e outros tipos de alimento, então ela pode ser fabricada, né, produzida em várias partes do mundo, não especificamente um lugar, então por isso que ela está sendo mais utilizada na produção tanto da forma artesanal da cerveja quanto da industrial, tá? Mais para frente a gente vai ver os métodos certinho e os resultados desse tipo de fermentação e do uso desse trigo. O objetivo do trabalho foi de analisar diferentes revisões de literaturas voltadas a conceitos característicos da cerveja e também ao processamento feito à base do trigo sarraceno. Os métodos foram baseados em produções artesanais e industriais, com foco em artigos e trabalhos científicos.
A figura 2 apresenta uma maneira simplificada os processos da fabricação da cerveja. A primeira etapa é a moagem do trigo, etapa onde o malte é moído no menor grão possível, para ser adquirido o mosto junto de água filtrada, que constitui 85 a 90% da cerveja. Nessa etapa, é preferível que o pH esteja neutro para manter as características físico-químicas do malte. A segunda etapa é a etapa de barasagem, possuindo três rampas de temperatura, cada uma com um propósito na preparação da cerveja. A primeira rampa é a de repouso proteico. Começa ao atingirmos a temperatura de 45 a 55 graus Celsius, deixando na mesma temperatura de 15 a 30 minutos. O objetivo dessa rampa é fazer com que as proteases quebrem as proteínas dos grãos em aminoácidos, que são importantes para a nutrição das leveduras, ou pedaços menores de proteínas, os peptídeos, que são importantes para a formação e retenção da espuma da cerveja. A segunda rampa é a de repouso de amilases. A temperatura dessa etapa precisa ser elevada de 60 a 65 graus Celsius durante 40 minutos. Ao término desse tempo, é realizado o teste de iodo, utilizando geralmente tintura de iodo 2%, para verificar a presença de amido restante no mosto. Caso tenha sido convertido totalmente em açúcar pelas enzimas, damos início à próxima rampa, que é a rampa de inativação das enzimas. Ela é ativada ao elevarmos nossa temperatura de 75 a 79 graus Celsius, durante 10 minutos, com a função de parar a atuação das enzimas. A seguinte etapa é a de fervura do mosto, que tem duração de 60 a 90 minutos, dependendo da intensidade. Tem como objetivo esterilizar o líquido, separando e evaporando as substâncias indesejadas para eliminar bactérias e outros agentes contaminantes. Após essa etapa, é adicionado o lúpulo, que vai dar o amargor característico da cerveja. No processo de resfriamento, ocorre a separação por decantação do precipitado sólido formado pelo lúpulo e de proteínas, separando-o do mosto. A etapa de fermentação é a qual os açúcares do mosto se transformam em gás carbônico e álcool pelas leveduras. Os subprodutos da fermentação contribuirão na formação dos aromas característicos da cerveja. A temperatura para a fermentação deve ser inferior a 25 graus Celsius. Cada levedura possui uma temperatura recomendada pelo fabricante, sendo as tipo Ale entre 18 e 24 graus Celsius e a tipo Lagers de 8 a 12 graus Celsius. Essas etapas precisam ser realizadas o mais rápido possível, pois previnem contaminação. Após o término da fermentação, ocorre o processo de maturação. Ela ajuda na decantação das leveduras restantes no processo fermentativo. Também auxilia na remoção de outros compostos. Possui duas etapas. A maturação alta, de 5 a 10 graus Celsius, é indicada para a maturação de cervejas leves, e a maturação baixa, de 0 a 5 graus Celsius, indicada para cervejas ricas em malte. Após o processo anterior, é feito o processo de filtração, que visa separar o líquido sobrenadante do precipitado sólido. As cervejas são envasadas em garrafas ou barris, onde passará por uma fase de carbonatação, que consiste em adicionar uma quantidade de açúcar fermentável na cerveja para que as leveduras iniciem uma refermentação na garrafa, gerando carbonatação da cerveja. É importante ressaltar, para que a cerveja seja de boa qualidade, que ela possua propriedades físicas e químicas como um extrato primitivo, que nada mais é que a quantidade de substâncias dissolvidas do mosto que dá origem à cerveja, o teor alcoólico e a cor, que são atributos importantes, vistos que eles dão o gosto e também vêm a impulsionar e atrair o comprador a consumir o produto final. A fermentação, que é um processo em que as leveduras consomem os açúcares fermentáveis do mosto e transformam em álcool e gás carbônico e reduzem o pH. E por último, o pH, que deve ser controlado
na etapa de mostura, pois a ação enzimática da quebra dos açúcares é extremamente sensível a variações de pH, e também pois o mesmo é o ponto de partida para pH dos processos futuros, como no processo de amilase e também na faixa de pH do lúpulo da cerveja. Na imagem a seguir, da esquerda para a direita, temos diferentes tipos de cerveja, sendo a primeira estilo Wes, com uma coloração voltada ao amarelo palha e um pouco de dourado escuro. Essa cerveja ela apresenta características turvas. A segunda, que é do estilo Red Ales, que possui uma coloração de cobre avermelhado com característica âmbar. E a terceira, que é a Pilsen, ela é a mais conhecida e mais consumida também, e também possui a coloração amarelo palha, puxada para o dourado. Porém, tem uma característica límpida, diferentemente da Wes. E a quarta e última, que é do canto direito, ela possui uma coloração marrom escura, quase preta, com alguns toques leves avermelhados. Bom, através do presente trabalho, concluímos que entre as literaturas informadas, né, abordadas no tema, a gente consegue ver qual a importância do extrato primitivo, né, e as etapas de cada processo, e que o trigo, hoje em dia, ela é muito utilizado na produção de cerveja em si, devido ao custo-benefício, né, econômico e nutricional do produto. É bom ressaltar que a metodologia utilizada na produção, da cerveja informa o quanto, né, é importante a escolha tanto do arranjo físico da cerveja quanto da utilização, tanto das etapas de fermentação, do processo de temperatura e do extrato e a composição da cerveja. Bom, aqui algumas referências que a gente utilizou tanto para apresentação quanto para produção mesmo do trabalho. Eu agradeço a compreensão e a paciência de todos. Boa noite.